Glórias a Deus, louvado, exaltado seja o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Senhor, te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a tua vida nesta segunda-feira, no entardecer desta segunda-feira. Queridos, assim como eu vos prometi ontem no culto online, nós queremos dar sequência à jornada, ao caminho de Cristo até a cruz, naquela que foi a sua última semana antes do seu sacrifício vicário no madeiro, lá no Calvário. Então nós queremos compartilhar com os irmãos hoje a respeito da segunda-feira de Jesus. E eu quero mais uma vez repetir aquela pergunta que fiz, o que você faria se você tivesse apenas mais 4 dias de vida, sabendo que no 5º dia de existência, no próximo 5º dia, você estaria morto e era irreversível, não teria como mudar a situação? O que você faria? O que você faria? Algumas pessoas certamente iam fazer uma lista de coisas que ainda não tinham feito e que gostariam de fazer, e tentaria cumprir todos os itens dessa lista. Mas não foi assim com o nosso Senhor. Jesus decidiu viver aqueles últimos dias na terra como ele tinha vivido os últimos anos, de uma forma totalmente voltada para cumprir o propósito do Pai para ele, para cumprir o seu destino profético, principalmente vivendo intensamente a favor dos demais, das outras pessoas. Este é o nosso Jesus. Ele deixa claro isso. Ontem nós falávamos a respeito do domingo conhecido como Domingo de Ramos, que foi o domingo da glorificação de Cristo, do reconhecimento, quando Jesus, na noite do domingo, que antecedia a manhã em Jerusalém, ali em Betânia, Jesus foi recebido pelos seus amigos, e ali ele recebeu o carinho dos seus amigos, mormente a questão de Maria, que lavou os seus pés com um perfume caríssimo, enxugou com seus cabelos, e depois, ao entrar em Jerusalém na manhã daquele domingo, quando ele foi ovacionado e Deus foi louvado, adorado e glorificado por quem Jesus era, pelos milagres que ele fizera. Isso foi o domingo da glorificação, domingo de Ramos. E hoje eu quero falar sobre a segunda-feira. Ao entardecer daquele domingo, Jesus ia iniciar a segunda-feira, Jesus retornou para Betânia. Vamos ler isso na palavra. Marcos capítulo 11, verso de 11 até 19. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Foi até a figueira para ver se nela achava alguma coisa. Chegando a ela, não achou ali senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus olhou para aquela figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, chutou as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, covil de salteadores. Os escribas e os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, buscavam ocasião para matar Jesus, pois eles temiam a Cristo, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade.
Queridos, esse texto nós encontramos em Mateus capítulo 21, de versos 12 a 27, também Lucas capítulo 19. Lucas não falou muita coisa sobre a segunda-feira, versículos 45 e 46, e João no capítulo 12. Vamos orar, queridos. Papai querido, que a tua palavra venha falar aos corações daqueles que tiverem acesso a este vídeo, que forem alcançados por esta palavra, Pai. Ensina-nos através da tua palavra. Nós oramos com fé no nome de Jesus. Amados, a Bíblia, ela nos traz essa jornada de Cristo até a sua crucificação. Naquela segunda-feira, Jesus, quando estava iniciando a segunda-feira, e como disse ontem, repito hoje, os judeus contam os seus dias iniciando no anoitecer. As primeiras 12 horas, eles contam a partir das 18 horas, ou seja, o sol se pôs, começa o dia. Então, naquela segunda-feira, iniciando a tarde, Jesus, aqui no verso 11, diz que Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os seus discípulos. Jesus voltou para Betânia. Segundo João, quando ele chegou em Betânia, alguns gregos procuraram a Jesus. E chegaram até Filipe, que foi até André, e eles dois, Filipe e André, foram até Jesus. Isso deve ter acontecido na casa de Lázaro, na sua vizinhança. Aqueles gregos eram judeus que tinham vindo para participar da festa e queriam falar com Jesus. Quem não quer falar com Jesus? E ouvi-lo, principalmente. Mas Jesus, respondendo para Filipe, André e aqueles outros que estavam, disse: olha, eu estou pronto a glorificar o meu Pai. Eu sei que meu Pai será glorificado através da minha vida. E neste momento ele falou: Pai, eu peço que te glorifique através da minha vida. E neste momento eles ouviram a voz dos céus que dizia: eu já glorifiquei e te glorificarei ainda. Deus diz que vai manifestar, revelar àqueles que ali estavam e aos outros que Jesus era o seu Filho amado e que ele era o Pai que cuidava do seu Filho na terra. E de repente, ouvindo essa voz, ficaram espantados, e Jesus disse: olha, essa voz não surgiu, não veio por minha causa, mas por causa de vós. E aí Jesus diz uma palavra que parece que nesse período desta semana, desses 4 dias, parece-me ser uma das únicas vezes que Jesus fala com um pouco de tristeza, com a alma pesada. Ele diz assim: olha, a minha alma está incomodada, a minha alma está triste, porque a minha hora é chegada. Mas o que eu vou dizer? Eu vou pedir ao Pai que me livre desse tempo, desta hora. Se para este tempo eu vim, não, que seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus se submete ao Pai, e naquela noite ele ensina aos seus discípulos que você deve viver o seu destino profético. Você deve crer e, apesar das dificuldades, saber que o Pai está cuidando e que vai ser glorificado na sua vida. Naquela noite, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus ensinou aos discípulos, aos gregos que o procuraram, que era chegado o momento de Deus ser glorificado na vida dele. Talvez eles não tenham entendido naquele momento. Jesus estava falando do que ele realizaria naquela semana, do que Deus faria através dele naquela semana e como ele seria levado ao suplício. Bem, amados, mas Jesus passou a noite e logo pela manhã ele se direcionou novamente para Jerusalém. Quando saía ali da casa de Marta, Maria e Lázaro, saindo de Betânia, Jesus sente fome. Jesus teve fome. É a primeira coisa que eu quero falar, a fome de Jesus. Jesus teve fome e foi até aquela figueira que ele encontrou na saída de Betânia. A figueira era frondosa, tinha folhas, mas não tinha frutos. Jesus se aproximou e, vendo que não tinha frutos, olhou para aquela figueira e disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. Ou seja, aquela figueira murchou imediatamente, segundo Mateus. Ela murchou, alguns discípulos ficaram espantados, outros não viram. Na continuidade, na terça-feira, veremos isso.
Alguns estavam desapercebidos. Bem, eles seguiram e foram para Jerusalém. Mas eu quero me deter um pouco nesse momento. Jesus tem fome de quê? Jesus tem fome de almas transformadas, de almas salvas, de homens e mulheres recuperados pelo poder do Evangelho. Jesus tem fome de que eu e você possamos frutificar para o reino de Deus. Naquela segunda-feira, ele inicia o seu dia nos deixando um grande exemplo. Aquela figueira frondosa, cheia de folhas, mas que não produziu fruto, ele determinou um juízo sobre ela e ela secou-se. Tudo bem, Jesus sabia que não era tempo de figos, não era estação de frutificar, e a figueira não faria isso. Então por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Para nos servir de exemplo que eu e você devemos frutificar em tempo e fora de tempo. Mais do que nunca, a ânsia, o desejo de Jesus é que nós da igreja possamos produzir frutos dignos do nosso viver de arrependimento, frutos que saltem para a vida eterna, frutos que transformem vidas, frutos que venham fazer com que outros possam também frutificar. Uma das coisas mais lindas do fruto é que o fruto produz semente, que produz a planta e que produz fruto novamente. Então, que eu e você sejamos frutíferos. Jesus não tem mais fome de figo, Jesus tem fome de filhos de Deus, de vidas transformadas, que eu e você possamos aprender. Bem, eles seguiram para Jerusalém. E eu quero falar no segundo ponto, o zelo de Jesus. Jesus entrou naquela segunda-feira, faltando 5 dias para a sua crucificação no templo. Jesus entrou no templo e ele viu ali pessoas fazendo comércio, vendendo produtos ali. Na verdade, os historiadores dizem que eles vendiam aquilo que seria usado para o sacrifício, animais, pombos, pássaros, cordeiros e tal. Bem, imagine a balbúrdia que deveria ser no templo. Alguém que realmente ama o lugar sagrado, alguém que sabe que Deus por muitas e muitas vezes usou aquele lugar para que vidas fossem tocadas. Deus que ali se revelou e manifestou a sua glória muitas e muitas vezes. O povo não se dava conta disso, não tinha reverência, não tinha temor. O povo estava fazendo da casa de Deus, que era um local de orações, um local de comércio, um local de ladrões e salteadores, até porque algum historiador disse que naquele tempo os príncipes dos sacerdotes, eles e os senhores do templo, eles cobravam daqueles vendilhões, daqueles cambiadores, vendedores, eles cobravam um valor para que eles pudessem vender. Então certamente eles embutiam aquele valor em cima daqueles animais que seriam vendidos para o sacrifício. E assim eles enriqueciam à custa da fé do povo. Quantos hoje fazem a mesma coisa? Quantos estão usando a fé como moeda de troca? Queridos, o Senhor, naquele 4º dia que antecedia a sua morte na cruz, naquela segunda-feira, Ele nos deixou um exemplo, uma orientação, um ensino para que a nossa vida cristã seja de exemplo e que eu e você possamos ter zelo pela casa e pela causa do nosso Deus. Jesus realmente derrubou aquelas mesas, chutou aquelas cadeiras e expulsou aquelas pessoas, mas ele queria no mais profundo da sua alma ensiná-los que nós devemos viver um evangelho, uma vida de consagração real, com temor, com reverência. Ainda hoje o zelo consome o coração de Jesus. Quando pessoas usam o Evangelho, usam a palavra dele para se enriquecer, para se locupletar do que não lhe é lícito. Não estou falando aqui da remuneração de pastores, de obreiros, não, de forma alguma. Eu, pelo grande privilégio que o Senhor me deu, sou um pastor não remunerado. E esta é a minha glória, a minha alegria, porque o Senhor me deu essa condição. Eu posso servir a minha igreja, aos meus irmãos, sem receber um tostão de salário. Não sou contra o salário, digno é o obreiro do seu salário, mas estou falando daqueles que, além de receberem o dinheiro, eles começam a vender coisas como se fossem capazes de transformar vidas, de
salvar casamentos vendendo coisas que seriam como que os objetos que deveriam ser oferecidos a Deus. Isso são vendilhões, são salteadores, e nós não devemos fazer isso. Ainda hoje o zelo consome o coração do nosso Senhor. Mas não foi apenas o zelo. Naquela segunda-feira, Jesus também manifestou a sua misericórdia, o seu grande amor. Naquela segunda-feira, Jesus não ficou preocupado consigo. Jesus não ficou pelos cantos lamuriando, chorando, pesaroso, porque a sua vida estava realmente com os dias contados. Não, diz a Bíblia que um homem coxo, na verdade, vários homens com problemas de locomoção vieram até Jesus e ele os curou. Pessoas trouxeram cegos ali no templo e Jesus fez com que eles tivessem a visão novamente. Jesus curou muitas pessoas naquela segunda-feira. Jesus abençoou muitas pessoas. E ali naquele momento em que Jesus estava realizando esses milagres, algumas crianças começaram a adorar a Deus e louvar a Deus e dizer que ele era o Cristo, filho de Davi. E aqueles fariseus cegos, aqueles saduceus religiosos, não conseguiam ver em Cristo o Messias prometido. E eles então começaram a falar: mestre, diga para eles se calarem. E Jesus, de uma forma muito amorosa, recebendo mais uma vez o carinho daquelas crianças que ele amava e tantas vezes demonstrou, ele disse: sim, vocês nunca ouviram falar que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Jesus queria dizer: olha, eles estão dizendo a verdade, eles estão adorando a Deus com um louvor sincero, estão revelando a vocês quem eu sou através da manifestação, da glorificação de meu Pai. Mas eles não entenderam. E na verdade a Bíblia diz que eles ficaram enciumados, preocupados, e naquele entardecer decidiram matar Jesus. Bem, a noite estava chegando. Jesus mais uma vez abençoa aquelas crianças, cura aqueles que se achegaram a ele e retorna para Betânia, retorna para a casa de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus certamente naquele momento ele deve ter feito assim meio que uma retrospectiva daquele dia e deve ter conversado com os seus discípulos. Sabemos que quando eles entraram em Betânia, eles viram aquela figueira seca e viram um milagre, mas que eles estavam desapercebidos para ver naquela manhã. Que você não esteja desapercebido daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Que neste dia você entenda que o Mestre Jesus, naquela segunda-feira, ele resolveu ser bênção e resolveu, mesmo que de forma dura, exortativa, ensinar o povo. Jesus abençoou quem precisava ser abençoado, amou mesmo quem não o amava. Que assim seja com você. Então pense nisso. Se a sua vida estivesse por um triz, o que você faria? Vamos orar? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor te envolva. Papai querido, eu estou orando para que vidas que tiverem acesso a este vídeo, a este momento da palavra, sejam tocadas pelo teu Espírito, que entendam o amor e o cuidado de Jesus, que mesmo ele, sabendo que os seus dias estavam contados, a sua alma estava pesarosa, a sua alma estava aflita, mas ele se submeteu completamente à tua vontade. Assim, Pai, que este querido irmão, esta irmã que está me ouvindo, seja alcançado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, e que vidas sejam transformadas, e que eles entendam que a jornada de Cristo até a cruz não foi a jornada de alguém desesperado, de alguém que estava se lamentando, mas alguém que viveu intensamente os seus últimos dias. Pai, eu oro no nome de Jesus, com fé, pedindo que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém.